Abra sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 6. Livro de Esther, capítulo 6, vamos ler o capítulo todo, verso 1 ao 14. Todos acharam, Esther? Diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele e Amã lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo lhe sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por mais esse trecho do livro de Esther. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e nos alimente, ó Deus, por mais esse trecho do livro de Esther. Fala conosco, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, e que eu não atrapalhe. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Chegamos na minha opinião, a grande virada do livro de Esther. Mas até aqui nós temos visto que viver numa cultura pagã, que é onde o povo de Deus está, eles estão na Pérsia. Então, nós temos visto que viver numa cultura pagã traz perigos para o povo de Deus. Por quê? Se nós fizermos uma breve recapitulação de tudo que nós já vimos até aqui do livro de Esther, você vai se lembrar que no final do capítulo 3, quem está termina em perigo? Quem? O povo. Houve um decreto, por conta da manipulação de Amã a Assuero, foi decretada então a exterminação, o genocídio do povo judeu. O capítulo 3 termina com essa tensão. O que será que vai acontecer com o povo judeu? No capítulo 4, nós também temos uma outra tensão. Esther
está planejando ir diante do rei para poder pedir em favor dos judeus, só que havia um perigo também. Se ela chegasse no pátio do rei e o rei não a recebesse com o cetro de ouro, ela também poderia ser morta. Então, terminamos o capítulo 4 com Esther em perigo. E no final do capítulo 5, que nós vimos na semana passada, quem termina em perigo é Mordecai, porque Amã, em casa, conversando com sua esposa, com seus amigos, chegaram à conclusão que ele poderia construir uma forca para poder enforcar Mordecai. Ele estava tão empenhado em acabar com Mordecai que ele não queria nem esperar o extermínio dos judeus, que já estava marcado, já estava decretado, mas ele queria que Mordecai morresse logo. Então, construiu a forca e terminou, então, o capítulo 5 com Mordecai em perigo e Amã indo até o rei para poder pedir permissão para que Mordecai seja enforcado. Então perceba que o povo de Deus, quando vive no meio de uma terra pagã, ele está em constante perigo. Era assim no tempo de Esther, mas será que é assim hoje? É. Talvez a gente que viva aqui no Brasil não perceba com tanta clareza, mas se você tiver curiosidade, eu recomendo que você, quando chegar em casa ou quando você terminar o culto, entre no seu celular e pesquise o Ministério Portas Abertas. É um ministério especializado em acompanhar, em monitorar a perseguição religiosa no mundo contra os cristãos. Então, se você abrir lá a primeira página do Portas Abertas hoje, ela vai estar dizendo que esse ano nós tivemos, desse último ano, do último relatório para cá, nós tivemos mais 5.600 cristãos mortos por serem cristãos, foram mortos. 5.200 foram sequestrados e estão desaparecidos. E 29.400, em torno de 30 mil cristãos, foram vítimas de violência física, ou violência moral, ou violência mental. Lá eles têm um mapa da perseguição do mundo e existem os 50 países que mais perseguem. Eles dividem essa perseguição entre perseguição severa e perseguição extrema. Então nós temos 50 países com perseguição severa ou extrema. No Brasil, a gente ainda não está nesse nível. Nós não vivemos nós não temos risco de morrer por sermos cristãos. Nós estamos aqui reunidos com toda a liberdade. Nós temos ainda franca autorização para estarmos reunidos livremente, mas isso não quer dizer que será assim para sempre. Nós precisamos ter cuidado. Deixe marcado aí, Esther, e vamos dar um pulinho lá, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versos 14 e 15. Vamos ler a partir do 12. Do 12 ao 16. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 16. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então veja, nós ainda não sofremos perseguição, mas a Bíblia nos alerta que essa perseguição, ela não deve causar espanto. Se houver perseguição,
não é para nos causar espanto. O que a gente precisa ter em mente é que essa perseguição só deve ser por conta de nós sermos cristãos. Se estamos sendo perseguidos por sermos cristãos, por estarmos sendo fiéis a Cristo, isso é algo que nós não devemos nos envergonhar. Pelo contrário, devemos nos gloriar, porque estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Mas Pedro também faz um alerta, ele diz que nós não devemos ser perseguidos por sermos homicidas, ladrões, perversos, ou como quem se mete na vida dos outros. Ou seja, existem possibilidades de nós também sermos perseguidos pelos motivos errados e não por sermos cristãos, ok? Mas no Brasil nós não temos esse problema ainda, talvez porque nós tenhamos uma versão, mais disseminada. Nós vivemos hoje um tempo, um momento onde o cristianismo light, ele tem uma grande aceitação no meio da nossa sociedade. Eu acho engraçado, eu até pouco tempo atrás estava na ativa, estava no quartel, e eu via nas mesas, a gente almoçando e conversando, e algumas pessoas falando, não, dos valores cristãos, porque temos que defender a família, mas a maioria das pessoas que estavam na mesa conversando comigo sobre isso, e dizendo isso, eram adúlteros, homens que traem as suas esposas, mas que estavam defendendo a família, defendendo os valores cristãos. Então nós vivemos hoje um tempo estranho, onde os valores cristãos estão na boca de todo mundo, mas não estão na vida. Então, talvez por isso, porque a nossa vida, ou esse cristianismo que está na moda na nossa sociedade, não seja um cristianismo real, um cristianismo firme nas suas proposições, então está tudo bem, a sociedade convive bem com isso. Deus está agindo, isso é o que realmente importa, isso é o que realmente nos afeta. Não há nenhum outro poder, nenhum outro domínio nesse mundo com o qual nós devamos nos preocupar, a ponto de perdermos a nossa paz. Deus é quem está no controle e a nossa vida pertence a Ele. Nós devemos nos preocupar com Deus, em dar um bom testemunho diante de Deus. Ele está agindo nas grandes coisas, Ele está agindo nas pequenas coisas, e Ele está agindo inclusive naquelas que parecem ser as mais corriqueiras. E é justamente isso que a gente vai ver nesse texto hoje. O capítulo 6 começa com uma grande sequência de coincidências. Porque, como a gente disse no início, o livro de Esther não menciona o nome de Deus, não menciona Deus diretamente, mas nós podemos ver Deus agindo. Então o livro começa com o fato de o rei estar com insônia. Naquela noite, coincidentemente, na véspera de Mordecai ter a sua cabeça pedida por Amã, o rei está sem sono. A Bíblia não nos diz por que ele estava sem sono. Quando outros reis na Bíblia perderam o sono, nós sabemos por quê. Faraó perdeu o sono porque teve um sonho que o perturbou. Nabucodonosor perdeu o sono porque teve um sonho que o perturbou. O rei Dario ficou sem dormir porque estava preocupado com Daniel lá na cova dos leões. Mas aqui não nos diz por que ele perdeu o sono, só nos diz que ele perdeu o sono. E o que ele foi fazer quando perdeu o sono? Vou ler as crônicas do reino. Gente, ele era o rei, ele tinha um monte de coisa mais interessante para fazer. Ele podia acordar todo mundo e falar, vamos fazer uma festa. Ele podia ter chamado alguma das mulheres do harém, ele podia ter chamado algum artista para dançar, alguém para tocar, alguém para cantar, ele poderia ter chamado um monte de coisa. Ele era o rei. O que ele mandasse acontecer, ia acontecer. Mas não, ele pediu para ler, qual é o nome do livro? O livro dos feitos memoráveis. Alguns estudiosos vão dizer que era a mesma coisa que ele tivesse pedido um livro de direito tributário para ler, Você está sem sono, pega um livro chatão aí. Talvez ele quisesse dormir, Falou, não vou chamar nenhum artista, não vou chamar nenhum banquete, porque na verdade eu quero dormir. Então pega esse livro chatão aí e lê para mim, para ver se eu vou dormir. Aí botaram lá o livro chatão. Outra coisa,
É um livro dos fatos memoráveis. Aonde que o cara que está lendo abre? Na história de Mordecai. O rei teve insônia. Dentre todas as possibilidades que ele tinha, ele escolhe que seja lido para ele um livro. Esse livro dos feitos memoráveis, nós estamos falando do reino da Pérsia. Um reino que conquistou larga quantidade de nações, subjugou vários exércitos. Nesse livro devia ter um monte de coisa interessante, mas o escriba foi lá, abriu na página que conta que Mordecai tinha salvo um rei de uma conspiração. Isso foi contado lá no capítulo 2. Então, se ele estava querendo dormir, deu errado, porque agora ele ficou agoniado, porque ele ouviu a história de Mordecai, e a primeira coisa que ele fala, tá, mas o que fizeram com esse cara? Deram alguma recompensa para ele? Porque os reis persas, eles eram conhecidos por terem um grande senso de justiça, tá? Dentro da cabeça deles. Eles tinham que ser generosos, reconhecer atos de bondade, atos que tenham sido feitos em favor deles. Era esse o senso de justiça, tá, gente? Eles matavam mesmo, eles eram, né? Não pensa que ele era bonzinho só por causa disso, não. Mas todos aqueles que fizeram bem a eles deveriam receber algum tipo de retribuição. E se você se lembrar lá no final do capítulo 2, não foi feito nada a Mordecai, e agora quando ele ouve esse relato, ele fica esperando, né? Mordecai foi lá, entregou os 2 eunucos e salvou a vida do rei, e ele ficou esperando para ouvir o que foi. Tá, o que fizeram com esse cara? E aí ele pergunta para os servos, e os servos dizem, não foi feito nada. Então ele, movido por esse senso de justiça, se ele queria dormir, ele já não dormiu mais, porque ele ficou incomodado. Eu estou em dívida com esse homem. Ele fez algo que é bom para mim, isso está registrado no livro dos feitos memoráveis, mas não há registro de que eu tenha sido benevolente com ele. Quem ler esse livro, no futuro, os próximos reis, a descendência, quando lerem essa história, vão lembrar de mim e vão dizer, Assuero não foi justo, Assuero não beneficiou esse homem que salvou a vida dele. Então, ele estava incomodado com isso, e deve ter ficado o resto da noite acordado. Mas o texto nos diz, então, que ele fica angustiado e faz uma pergunta: quem está no pátio? E nós sabemos que Amã estava lá, verso 4, o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para fazer o quê? Para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca. Olha só. O texto não nos diz, mas Amã estava no pátio exterior. Você se lembra o que acontecia com quem entrasse no pátio interior sem ter sido chamado? Poderia ser morto. Foi o dilema de Esther, né? Esther falou, se eu entrar no pátio interior sem ter sido convidada, e se o rei não estender para mim o cetro de ouro, eu posso ser morta, eu vou ser morta. E isso era para qualquer um, e Amã sabia disso. Então, provavelmente, Amã estava lá no pátio exterior tomando coragem. Entro ou não entro? Vou ou não vou? E qual tamanha a surpresa de Amã, que estava lá no pátio exterior, angustiado, com medo de entrar, de não ter a mesma sorte que Esther, porque se a rainha teve medo, imagina ele. Então ele estava lá fora, foi surpreendido então pelos eunucos, e falaram, o rei está te chamando. Aí Amã falou, agora é só alegria, hoje é meu dia de sorte. Eu estava aqui querendo pedir a cabeça de Mordecai, mas não fui chamado, estava aqui pensando se entrava, se não entrava, se ia, se não ia. Aí vem e o rei manda me chamar. Ó, está tudo perfeito, está tudo funcionando. E aí ele então entra. Mas agora, quando ele entra na presença do rei, nós vamos ver aqui um contraste de atitude entre Esther e Amã. Quando Esther entra e o rei estende o cetro de ouro e salva-lhe a vida e permite que ela fale, Esther
ouve do rei o quê? O que você quer? Se você me pedir até a metade do reino, eu te dou. Olha só. Mas Esther, nós vimos quando falamos do capítulo 5, Esther foi uma mulher sábia, uma mulher prudente, e falou com o rei de maneira respeitosa: se aprouver ao rei, se for da sua vontade, gostaria que você fosse num banquete que eu mesma preparei. Então ela entrou na presença do rei, ela encontrou o favor do rei, mas ela não confiou apenas nesse favor, e ela foi prudente, ela tinha um plano. Amã não, Amã também encontrou o favor do rei, só que Amã, quando chega diante do rei, e ele nem ouviu a mesma promessa que Amã fez, que o rei fez para Esther. Ele entrou na presença do rei e estava lá todo contente. Eu falei, estou bem na foto, estou bem na fita, eu estou aqui com o rei. Então ele estava tranquilo. Então o rei, que era alguém que não tomava decisões sem consultar. Se você for lá no capítulo 1, você vai lembrar que quando a rainha Vasti não atende o seu chamado, o que ele faz? Ele reúne um conselho de sábios para saber o que ele ia fazer com a mulher dele. O que eu faço com ela? Ela não me obedeceu. Então ele era um cara que não tinha muita firmeza na hora de tomar as decisões. Então, quando ele descobre que Mordecai não foi honrado, ele estava agoniado. Para quem eu vou perguntar? Ele vira: quem está no pátio? Qualquer um que estivesse no pátio ia responder para ele o que ele queria. Mas era Amã. Então ele pergunta para Amã: Amã, o que eu faço com alguém que eu queira honrar? E o Amã, um cara muito humilde, muito, um cara que não se achava, ele ouve essa pergunta e pensa: a quem ele vai querer honrar se não sou eu, se não a mim? E aí ele aproveita. Então ele vai, verso 7. 7? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocado uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Vejam, a tolice do coração de Amã, a tolice do coração de alguém que idolatra a si mesmo é tão grande, que Amã se contentava com um dia de rei falso. Ele sabia que não era o rei, ele sabia que não seria o rei, mas na sua tolice, na sua cabeça, naquela ânsia de ser reconhecido, naquela ânsia que ele tinha de que as pessoas o notassem, e vissem nele o que ele mesmo via, a grandeza que ele mesmo via nele, nessa ânsia, ele se contenta então em ter uns momentos de rei, porque lembre-se que ele fala tudo isso achando que a pessoa era ele. Então, o coração de um idólatra, o coração de alguém que adora a si mesmo, é um coração tolo, que se contenta com nada. Amã simplesmente pediu para ser o rei falso durante um passeio de cavalo, coisa de criança, né? A gente pensa naquele cavalo que a gente bota a criança no hotel fazenda, né? E sai dando voltinha com a criança ao redor do hotel fazenda e depois volta. Ela nem cavalgou, a criança sai toda feliz. O Amã estava lá e achando que ele ia ficar todo feliz, vestido de rei, andando de cavalo na pracinha da cidade. Coisa de um homem idólatra. Mas agora, para quem acha que Deus não gosta de ironia ou de uma comédia, ele entrou lá para pedir a morte de Mordecai. E ele diz isso achando que o rei ia dar honrarias para ele. Mas agora você imagina a cara de Amã. No verso 10, quando o rei diz: vá depressa, pegue os trajes, o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou.
Meu amigo, tinha que ter uma foto, tinha uma pintura, alguma coisa, tinha que ter sido preservado de algum jeito a cara de Amã, porque deve ter sido muito engraçado, gente. Imagina você no lugar dele. E ele ouve isso. E eu não deixo de me lembrar, sabe de quem? De Satanás. Sabe por que eu lembro de Satanás? Porque Satanás entrou no corpo de Judas para que ele fosse entregar Jesus, para que Jesus fosse morto. E eu fico imaginando Satanás vendo Jesus sendo crucificado, e devia estar batendo palma, devia estar feliz da vida. Ah lá, está morrendo, está sendo morto. Mas era a cruz que estava sendo o propósito de Cristo. Jesus veio para isso. Satanás não fazia ideia, da mesma forma que Amã não fazia ideia. Amã estava vivendo uma vida centrada em si mesmo, sem saber que quem dirige, quem comanda a história é Deus. Satanás a mesma coisa, se achando o dono das coisas, se achando todo-poderoso, foi lá, conspirou contra Jesus, e tudo que ele conseguiu fazer foi a vontade de Deus. Amã fez a vontade de Deus, Satanás fez a vontade de Deus. Percebem, irmãos, que Deus é quem está no controle de tudo. Deus comanda tudo. Não importa as intenções das pessoas, não importa o que há no coração das pessoas, nada disso importa, porque Deus pega tudo isso e faz o que Ele quer com isso. É Ele que dá o resultado. Então acontece tudo que Ele falou que ia para fazer com ele é obrigado a fazer com Mordecai. Imagina ele puxando o cavalo e dizendo: olha, é isso que se faz a quem Deus quer honrar, com Mordecai, o homem que ele queria enforcar. E acontece tudo isso, e nós temos então um outro contraste. Nós tivemos o primeiro contraste de Amã com Ester, quando estão na presença do rei, e agora nós temos um outro contraste entre Amã e Mordecai. Veja o verso 12. Depois disso, depois que deu a volta lá vestido de rei, depois disso, Mordecai fez o quê? Voltou para a porta do rei. Mordecai foi fazer o que ele fazia sempre. Ah, beleza, deu a voltinha aí vestido de rei, tranquilo, legal. Ele pode até ter gostado da honraria, ele pode ter ficado feliz. Lembra que nós falamos de alguns encontros anteriores, onde o desejo de ser reconhecido não é algo necessariamente pecaminoso? Porque se nós fomos colocados nesse mundo para glorificar a Deus, na medida que eu sou reconhecido e aponto essa glória para Deus, eu tenho um reconhecimento que não é pecaminoso. Eu quero ser reconhecido como um bom pai, eu quero ser reconhecido como um bom irmão, eu quero ser reconhecido como um homem de Deus, não para a minha glória. Eu quero ser reconhecido como um bom pai, para que eu possa apontar essa glória para Deus. Então, um desejo de reconhecimento não é necessariamente pecaminoso, na medida que esse desejo de reconhecimento aponta para Deus. O pecado de Amã é que o reconhecimento era um fim em si mesmo. Ele queria reconhecimento para si. Então, aqui não fala se Mordecai ficou feliz ou não, mas não é problema. O que o texto nos chama atenção aqui é que não fez diferença para Mordecai. Mordecai continuou fazendo o que ele fazia antes do reconhecimento. Ele fez o que era certo ao salvar a vida do rei, não teve reconhecimento, não reclamou disso e continuou vivendo a vida na porta do rei. Quando o reconhecimento veio, talvez ele tenha ficado feliz porque o reconhecimento veio, mas quando passou o momento de reconhecimento, Mordecai simplesmente voltou a fazer o que ele fazia sempre. A identidade de Mordecai não era afetada pelo fato de ele ser reconhecido ou não. Mordecai volta para fazer o que ele sempre fez. Mas e Amã? Amã foi correndo para casa como? Angustiado e de cabeça coberta. Mordecai não foi afetado por receber a honraria. Amã foi profundamente afetado por não receber aquilo que ele queria, por não receber o reconhecimento que ele achava que deveria ter. Ele foi
profundamente abalado e cobre então a cabeça, com vergonha daquilo que passou. Amã era um homem autocentrado, nós falamos isso também na semana passada. Amã era um homem que idolatrava a si mesmo. Então, ele vai de volta para junto dos seus séquitos, né? Do mesmo modo que ele tinha ido quando voltou lá do banquete. Nós vimos no capítulo 5 que ele saiu do banquete com Esther e foi correndo para casa para poder contar tudo, né, que ele tinha feito, porque ele viu Mordecai que não se levantava, se sentiu diminuído e foi se reunir lá com a sua esposa, com seus amigos, para poder contar o quanto ele era grande, o quanto ele era poderoso, o quanto ele tinha filhos lindos, né? Eu comentei que deve ser chato pra caramba ser amigo de Amã, porque tinha que ficar escutando ele contando vantagem o tempo inteiro. Mas agora ele vai para junto desses mesmos amigos e da mesma esposa e vai contar o que aconteceu. Agora a reação deles é diferente. Agora eles não vão dizer para ele, olha, então enforca Mordecai. Eles vão dizer para ele, rapaz, agora deu ruim para você, Amã. Agora, depois do que você me contou, você já começou a cair. E mais, se esse Mordecai for da descendência dos judeus, aí já era. Vê o que ela diz, né? Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. A Bíblia não nos diz por que Zeres fala isso. Talvez conheçam as histórias de vitórias dos judeus, talvez conheçam as histórias a respeito do Deus dos judeus, não explica, mas ela diz claramente, se ele é da descendência dos judeus, então esquece, perdeu, já era. O que a gente tira dessa narrativa? O que a gente aprende por meio dessa narrativa? E eu separei algumas aplicações aqui. Primeiro, e muito importante, nós podemos ter a tendência de achar que Esther é a heroína dessa história, porque Esther foi diante do rei pedir pelo povo, pedir para que o povo não fosse. Ela tinha toda uma estratégia, ela foi diante de Deus, diante do rei, ela encontrou o favor do rei, ela pensou, planejou, executou, mas vejam que a grande virada da história não acontece num capítulo que Esther está presente. Esther não é citada no capítulo 6. A grande virada, o grande momento de guinada do desfavor que o povo judeu estava tendo para a sua salvação, para o seu livramento, acontece num capítulo onde Deus é o protagonista. Até mesmo Mordecai, que é citado aqui nesse capítulo, ele aparece como um mero coadjuvante, ele só entra na história como alguém passivo, ou alguém que foi lá, Amã teve que ir lá, vestiu a roupa dele, botou ele num cavalo e levou. O grande protagonista desse capítulo é o Senhor, que organizou todas essas coisas, todos esses acontecimentos foram organizados, inclusive aquela salvação que Mordecai faz lá no capítulo 2, tudo isso já estava dentro dos planos de Deus para que tudo culminasse nesse capítulo 6. O rei perde o sono, pede para ler um livro chato, abrem na página de Mordecai, é chamado Amã, achando que a glória era para ele, e diz o que é para ser feito com Mordecai, e isso acontece sem nenhuma interferência de Esther. Então percebam que Esther agiu com sabedoria. Nós falamos sobre isso também no capítulo 5, quando falamos do capítulo 5. Esther não cruzou os braços quando percebeu que tinha Deus cuidando dela, que Deus estava na direção. Nós falamos, Esther não foi lá diante do rei, viu que encontrou o favor do rei, e agora está tranquilo, Deus está comigo, e saiu pedindo o que ela queria. Esther planejou, executou, trabalhou dentro da vontade de Deus. Ou seja, confiar em Deus não é ficarmos de braço cruzado. Deus vai cuidar de mim e estou tranquilo, não faço nada. Não foi isso. Esther fez, Esther trabalhou, mas nós também não podemos cair no outro extremo de achar que somos nós que fazemos as coisas,
Diante das perseguições que nós falamos aqui no início, nós podemos cair na tentação, e alguns já caíram, na tentação de achar que somos nós que temos que cuidar da igreja. Olha, se nós tivermos mais professores cristãos na universidade, nós vamos dominar o pensamento e vamos fazer com que o cristianismo fique seguro nas universidades. Se nós tivermos cristãos em posições importantes da política, nós vamos evitar a perseguição da igreja, nós vamos ter o domínio. Isso é um extremo que nós devemos evitar. Não somos nós que vamos garantir a segurança da igreja, não somos nós que vamos garantir que a igreja não será perseguida. Nós devemos ser diligentes? Sim. Nós devemos estar agindo de acordo com a vontade de Deus? Sim. Nós podemos ocupar esses lugares? Claro, devemos ocupar esses lugares. Devemos ter cristãos ensinando nas universidades, devemos ter cristãos na política, mas fazendo a vontade de Deus, sendo fiéis a Deus, confiando em Deus. Porque, da mesma forma que não é Esther que vai dar a guinada principal para o livramento do povo judeu, não somos nós que vamos garantir a segurança da igreja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se a perseguição é contra a igreja, por causa de Cristo, meu amigo, meu irmão, eles não estão lutando contra nós, eles estão lutando contra Deus. E se eles estão lutando contra Deus, eles já perderam. Mas isso se a luta, se a perseguição é contra a igreja por causa de Cristo. O que quiseres diz, se ele é da descendência dos judeus, o foco aqui não é Mordecai. O texto não diz que Mordecai é bom, o texto não diz que Mordecai é alguém que merece o favor de Deus, o texto não exalta Mordecai por nenhuma das suas qualidades. O que Azeres diz é que se ele é da descendência dos judeus, se ele é do povo escolhido de Deus, se ele pertence ao Senhor, então já era. Se nós estamos no corpo de Cristo, se nós estamos pertencentes a Cristo, e se a luta desse mundo e a perseguição vem contra a igreja de Cristo, isso não tem nada a ver com a gente, isso tem a ver com Deus, e é com Deus que eles vão se ver. Por isso que é importante garantir que a luta não é minha, e não é causada por mim, porque se a luta for minha, causada por mim, se eu for imprudente e achar que por causa de Cristo eu posso sair por aí perturbando e arrumando conflito com todo mundo à toa, sem propósito, eu não posso achar que essa luta é de Deus, e eu vou arcar com as consequências disso, e não vou nem poder dizer depois que estou sendo perseguido por causa de Cristo. Eu estou sendo perseguido por causa da minha imprudência, por causa da minha falta de sabedoria. Então a gente precisa saber agir nesse mundo com sabedoria, dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo para o qual Ele nos chamou. Terceiro ponto, temos aqui um outro contraste. Nós vimos o primeiro contraste de Amã com Esther, nós vimos o outro contraste de Amã com Mordecai, e agora nós temos um outro contraste, que é de Mordecai com Cristo. Percebem que Amã faz uma falsa coroação com Mordecai? Em meio à sua arrogância, ele se vê obrigado a colocar sobre Mordecai uma capa, a colocar em Mordecai uma coroa, mas aquilo era algo que passou. O Senhor Jesus, no seu martírio, no seu sofrimento, também teve colocado sobre si uma capa, mas era em deboche, não era em exaltação. Mordecai estava sendo exaltado quando colocaram a capa sobre ele. Também colocaram uma coroa em Cristo,
Mas não era uma coroa real, colocaram em Cristo uma coroa de espinhos. Mas o contraste aqui é que Mordecai, apesar de receber as honras de rei, ele não era rei. Quando terminou tudo, ele voltou para o seu lugar na porta do rei. E Jesus, tendo recebido toda essa zombaria, tendo recebido toda essa humilhação, ele é de fato o rei. Mordecai recebeu as honras, mas não era rei. Jesus Cristo recebeu a humilhação, mas ele é rei. E da mesma forma que Amã foi completamente surpreendido quando foi obrigado a exaltar Mordecai, Satanás, que foi um dos arquitetos da conspiração para a morte de Cristo, foi obrigado a no terceiro dia ver o Senhor Jesus ressuscitando, demonstrando que Ele é o Senhor da vida, Ele é o grande Rei, Ele é o grande Senhor. E eu também queria uma foto da cara de Satanás, quando ele viu Jesus ressuscitando, quando ele viu Jesus recebendo toda a autoridade. Jesus diz que ele recebeu toda a autoridade nos céus e debaixo na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor. Abra lá em Filipenses capítulo 2. Vamos ler do 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas depois da morte vem, e por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Da mesma forma que Amã andou puxando lá o cavalo, dizendo de Mordecai: esse é aquele a quem Deus quer honrar. Satanás vai declarar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai declarar, porque Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é aquele a quem Deus quer honrar, e foi dado a ele o nome que está acima de todo nome. Uma curiosidade apenas para a gente encerrar: se você reparar, todas as cartas de Paulo no Novo Testamento não chamam Deus de Senhor. O nome que foi dado a Cristo, o nome que está acima de todo nome, que foi dado a Cristo, não é Jesus. Jesus era um nome comum naquela época. Jesus era uma corruptela, era uma transliteração de Josué. Jesus era um nome comum. O nome que foi dado a Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, é Senhor. Ele recebeu o nome de Senhor. Você se lembra que no Antigo Testamento o Pai era chamado de Senhor? Então você pega as cartas de Paulo e você vai ver dizer: bendito Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo recebeu toda a autoridade, Ele é o Rei. Então nós devemos nos render diante do Rei, dar glórias àquele a quem Deus quer dar glória, porque Ele é merecedor de glória. Amém? Vamos ficar de pé. Ainda temos, depois dessa virada, a continuação da história. Mas que virada, hein?
Que virada! Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pelo talento que o Senhor deu ao escritor do livro de Esther, para nos dar uma história tão dramática, tão emocionante, e que mesmo sem mencionar o teu nome, Senhor, nós podemos ver claramente a sua mão agindo. Senhor, obrigado por dar esse testemunho de que o Senhor age nas grandes coisas, nas pequenas coisas e naquelas coisas que parecem corriqueiras do dia a dia. Porque assim, ó Deus, nós temos o testemunho de que não importa que estejamos vivendo num mundo hostil, não importa, Senhor, se a perseguição virá ou não, nós sabemos e cremos, ó Deus, que o Senhor vai cuidar de nós da mesma forma que o Senhor cuidou desse povo que estava na Pérsia, da mesma forma que o Senhor cuidou de Mordecai. Nós confiamos, ó Deus, a nossa vida a Ti. Nós somos gratos, ó Deus, pela Tua providência, que cuida e que escreve a história, que tem controle, que tem domínio sobre cada detalhe da história da humanidade. Aleluias! Nós Te agradecemos por isso, e Te agradecemos pelo Rei, Te agradecemos por Jesus. Oh Deus, como seria interessante, ó Deus, poder ver a surpresa dos inimigos de Jesus, quando Ele ressuscita e recebe de Ti todo o poder, e é chamado de Senhor. Nós veremos o dia, Senhor, nós veremos o dia, quando Jesus vier nos buscar, e todos forem ressuscitados, e todo joelho se dobrar diante do Rei, nós veremos toda a língua confessar que Jesus Cristo é Senhor, e nós ficaremos muito felizes. Aleluias! Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, e que essa palavra seja escrita no nosso coração, e possamos meditar nela ao longo do restante da semana. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, Deus os abençoe.